todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do EFISIM no Brasil e gostaria de agradecer a participação, a presença de todos vocês. A gente está aqui nesse momento com 51 pessoas conectadas e agradecer também a participação da Patrícia, em nome da SD Labs, que é um cliente já antigo nosso nessa área de certificação em teste de software com o TMEP, e hoje é nossa convidada especial. Essa apresentação será gravada, todos vocês vão receber um link posteriormente para que possam acessar a apresentação, tanto no canal do YouTube do EFISIM, quanto no nosso canal do SlideShare. A gente pede, por favor, que vocês concentrem todas as questões, todas as dúvidas, preferencialmente ao final, para que a gente possa dar uma sequência tranquila na apresentação, e que vocês usem a ferramenta do chat para se comunicar conosco. Qualquer dúvida técnica, acessem, por favor, a comunicação do chat com o EFISIM Host, para eu estar aqui para dar todo o suporte necessário. Então, em nome do EFISIM Brasil, eu gostaria de dar as boas-vindas à Patrícia. Patrícia, por favor. Obrigada, Milena, obrigada por ter convidado a gente, obrigada por essa oportunidade. Bom dia a todos. Então, eu sou a Patrícia, eu sou responsável pela área de treinamento da empresa SD Labs, e hoje eu tenho o prazer de dar essa palestra para vocês sobre um tema que eu acho extremamente interessante e importante para todos nós da área de TI. Vamos lá. Eu só para mudar o slide, eu não estou conseguindo mudar o slide, Eike, que a apresentação veio para mim, mas eu não estou conseguindo mudar o slide daqui. Pronto. Bom, começando, a gente hoje vai falar da boa relação, da importância da boa relação entre o pessoal de desenvolvimento e o pessoal da área de qualidade, da área de testes. Por que a gente está focando nesse tema hoje? Porque a gente acha, nós da SV Labs, achamos extremamente importante a parte de formação do pessoal de qualidade e do pessoal de desenvolvimento em relação à qualidade. E nada mais apropriado do que a gente falar dos produtos que a EFISIM oferece. Por quê? Porque a EFISIM, como parceira da SV Labs, ela tem uma série de treinamentos, uma série de produtos, que aqui vocês veem, que apoiam a formação e a segurança, né? O profissional bem formado, ele é seguro naquilo que ele está fazendo, e vocês vão ver ao final da palestra o quanto isso é importante para a boa relação entre os dois grupos e, consequentemente, para o lucro das empresas, não é mesmo? Então, como eu estava falando, o tema de hoje é a boa relação entre as áreas de desenvolvimento e de qualidade, porque ela pode gerar mais lucros, por incrível que algumas pessoas podem achar. Eu sou Patrícia, eu sou instrutora de TMEP, do Test Engineer, tá? Porque nós temos no TMEP dois níveis, o Test Engineer e o Test Management. Então, eu sou instrutora da parte de Test Engineer, do módulo de Test Engineer. Sou formada em processamento de dados, tecnologia em processamento de dados pela Universidade Mackenzie. Tenho pós-graduação em análise de sistemas e trabalho na área de TI há mais de 20 anos. Tenho muita experiência com gestão de projetos e com qualidade de software. Trabalhei muitos anos em banco, eu não sei se nós temos aí entre os ouvintes pessoas que trabalham na área de banco ou na área financeira em geral. Se existem essas pessoas aí, vocês sabem que a pressão pela entrega e pela qualidade é muito grande, e por isso que eu me interessei muito pela área de qualidade de software. Hoje, eu sou professora da FATEC, da Faculdade, né, de Tecnologia de São Paulo, e sou responsável também pela área de qualidade, então eu dou aulas lá, e a gente tem formado muitas pessoas com interesse em desenvolvimento, e quanto mais a gente forma essas pessoas, mais a gente percebe o quanto a qualidade é importante. Bom, falando um pouquinho da SV Labs, a SV Labs é uma empresa que está no mercado
há mais de 10 anos, e o que eu considero um grande diferencial da SV Labs é que ela é uma empresa focada 100% em qualidade. A SV Labs nunca teve desenvolvimento, já tivemos parceiros que desenvolveram, mas nunca tivemos desenvolvedores dentro da empresa. Por quê? Porque a gente julga que o foco da empresa, o foco do core da empresa é extremamente importante. Uma das dos nossos orgulhos é termos profissionais extremamente especializados, não só na parte teórica da qualidade, mas também na parte prática, ou seja, como é que a gente faz com toda a teoria, todos os livros, colocar isso na prática, nos projetos e nas consultorias. Para falar um pouco dos serviços que nós temos na SV Labs, nós temos a fábrica de testes, então nós temos um escritório de fábrica de testes onde as empresas nos contratam, mandam os sistemas e nós testamos com os nossos profissionais, tanto no nosso escritório quanto em alocação, né, como vocês podem ver aí no segundo item. Então, nós alocamos pessoas nas empresas. O grande diferencial é que esses profissionais efetivamente são especializados, usam as metodologias, inclusive do TEMEP, obviamente, que a Exim tem. Temos a parte de análise de processos, porque como a empresa é extremamente focada em qualidade, então a qualidade não é só a qualidade de software, mas a qualidade de todo o processo, de como é que ele acontece. Então, a gente faz a análise dos processos e propõe melhorias nos processos, sempre baseadas nas melhores metodologias do mercado. O Pay for Bug é uma inovação que a SV Labs trouxe para cá, para o Brasil, que é fazer contratos com as empresas de pagar por bugs. Bugs encontrados, ou seja, erros encontrados. É claro que não é a relação um erro por R$1, né? Se não você acha aí 1 milhão de erros, você vai pagar R$1 milhão. Claro que não. É feito um acordo com o cliente, até onde você quer que ir, como é cobrado isso, mas o que é muito interessante nessa modalidade é que você, quem não sabe, poxa, quanto tempo, quantas pessoas eu vou precisar para o teste, né? Eu não sei quantas pessoas, então, como a SV Labs tem bastante experiência em quantidade de testes, por tipo de sistemas e por criticidade, então vamos colocar aí uma média, quando a gente chegar em 100 erros, a gente para e rediscute, por exemplo. É uma modalidade muito interessante. E a parte, obviamente, de treinamentos, que é a parte que me cabe, nós temos vários tipos de treinamento. Nós temos treinamentos de teste e homologação, nós temos treinamentos de processos mesmo, nós temos, e principalmente, o nosso principal, né, o nosso carro-chefe, é o treinamento do TEMEP, que é uma metodologia que eu particularmente gosto muito, por ser robusta, por ser baseada em fatos reais, vamos dizer assim, porque realmente, quando foi desenvolvido com o que tinha de melhor na prática dos testes de controle da qualidade. Então, a SV Labs tem essa parte de treinamento muito forte também, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos treinamentos, e principalmente o treinamento do TEMEP. Então, a Exim, ela é parceira da SV Labs. A SV Labs foi quem fez, traduziu, né, e fez o material do treinamento de TEMEP, traduziu para o português, e fez todo o material. E foi realmente um prazer, porque o material é muito bem feito, ele é muito bem elaborado. Nós temos, como eu falei para vocês aí, duas certificações, quer dizer, na verdade eu não falei ainda da certificação, eu falei do treinamento do TEMEP, e esse treinamento ele serve, claro, para você colocar em prática a metodologia de teste e controle de qualidade, mas também para ter a certificação. Todos nós sabemos que hoje em dia ter uma certificação é muito importante para o mercado,
fazendo um paralelo aí, quem tem na parte de desenvolvimento e gerenciamento de projetos, nós temos os certificados PMPs, né, que é um certificado dado pelo PMI. Na área de qualidade isso está se tornando cada vez mais forte, porque o mercado está percebendo que a área de qualidade realmente ela é responsável por uma parte do lucro da venda dos sistemas desenvolvidos, certo? Então, a certificação do TEMAP, que é oferecida pela Exim, é a certificação internacional do TEMAP Engineer e do TEMAP Manager. Eu friso que é uma certificação internacional por dois motivos. Primeiro, porque a gente sabe que quando o mundo todo acha que aquilo é interessante, ou seja, o mundo todo aceita e considera aquilo como real, sinal que é uma coisa de qualidade. E segundo, porque no Brasil ainda a gente tem aquela coisa muito forte, né? A certificação internacional ela é muito reconhecida dentro das grandes empresas, mesmo porque nós temos empresas muito importantes aqui dentro que são internacionais. Então, é exigência dessas empresas que as certificações que os seus profissionais tenham seja uma certificação internacional. Não só os profissionais que trabalham na empresa, mas também os profissionais das consultorias que trabalham para essas empresas que são multinacionais. A SV Labs é a única empresa que é autorizada a certificar no TEMAP no Brasil. Então, nós damos o treinamento e fazemos a certificação aqui no Brasil. A grande diferença de metodologia do TEMAP em relação às técnicas que existem por aí em outros treinamentos de qualidade de software é que o TEMAP é uma metodologia. O que é uma metodologia, afinal de contas? Metodologia é o estudo do método. O que é um método? Método é como que a gente faz as coisas, como é que a gente organiza para fazer as coisas. Então, ter uma metodologia significa que vamos fazer as coisas, vamos determinar processos de forma padrão. Todos vão fazer da mesma forma. Quais são as vantagens disso acontecer? Por exemplo, a gente também vai ver um pouquinho mais para frente, é que nós consigamos avaliar a performance dos nossos funcionários, avaliar a performance da nossa equipe, do nosso gerente de projetos, do nosso gerente de QA. Tá? Bom, falando um pouquinho dos pré-requisitos, é claro que o TEMAP é aberto para todo mundo, mas como é um treinamento de qualidade, um treinamento para a formação de test engineers, é necessário que as pessoas tenham alguma experiência, certo? Então, o TEMAP ele diz o seguinte, que a pessoa tenha de 6 meses a 1 ano de experiência na área de teste e qualidade e que tenha um conhecimento de TI, porque realmente precisa ter uma base, precisa ter uma experiência para conseguir para conseguir aproveitar bem o treinamento e conseguir fazer essa certificação. Para quem ainda não sabe, o TEMAP, TEMAP é a sigla de Test Management Approach. Tá? Vamos para o próximo slide. Bom, na nossa palestra, então, entrando no tema efetivamente, a boa relação entre as áreas de desenvolvimento e qualidade. Vou falar um pouco sobre a área de desenvolvimento, um pouco da área de qualidade, a visão de negócios em relação ao tema e a nossa conclusão. Bem, área de desenvolvimento, quais são as funções básicas? A gente sabe que existem vários ciclos, que a gente chama de ciclos de vida do desenvolvimento. Existem vários teóricos que dizem que mudam um pouquinho esse desenho que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, mas basicamente o que acontece? Nós temos a especificação, ou seja, aquele momento em que a gente fez o levantamento de requisitos, a especificação funcional, levantamos tudo aquilo que o cliente precisa, o que o cliente efetivamente quer.
a gente sabe também que nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Ele acha que ele sabe, tem aquela ideia de que ele quer desenvolver aquele software, mas na cabeça dele nem sempre ele tem todos os detalhes. Por quê? Porque não é função dele, né? É função da área de especificação, de análise de sistemas, às vezes até o gerente de produto, que vá lá e efetivamente tire os detalhes, faça as perguntas corretas para ter os detalhes do desenvolvimento. Uma vez a especificação pronta, nós vamos partir para o desenho. Como assim desenho, né? Eu sei que algumas pessoas que estão ouvindo devem falar, puxa, eu sei isso de trás para frente, mas a gente precisa equalizar, né? Para depois entrar na área de qualidade e falar qual que é a comparação, afinal de contas, aonde a qualidade entra e por que é tão importante a relação entre as duas áreas, né? Então, na área de desenho, nós temos aí, nós vamos fazer os diagramas de caso de uso, nós vamos desenvolver alguns fluxogramas. Eu, particularmente, sou fã de fluxograma, que é uma das ferramentas mais antigas que nós temos, mas que ela é muito fácil de ser entendida pelo cliente ou pelo usuário. A gente faz a modelagem de banco de dados, né? E aí, o que acontece? Passando do desenho, a gente vai para a codificação. O que é a codificação? A codificação é o desenvolvimento, é escrever o programa na linguagem escolhida, com a ferramenta escolhida. Depois disso, pelo ciclo de vida de desenvolvimento, a gente executa o teste, aí eu vou frisar a palavra executar, né? Porque aqui a gente faz o teste, põe a mão na massa. Pega a massa de dados, coloca no programa que foi feito e vê se a gente entrar com o que a gente está esperando, se vai sair o que a gente está esperando. E depois a gente coloca em produção, ou seja, disponibiliza para o usuário final ou para o cliente testar, né? A produção, na verdade, é para o usuário final mesmo. O cliente testar está na parte de teste. Só que vamos dar uma olhadinha nesse desenho que eu coloquei aqui para vocês. Qual é a área fim? A área fim é codificação, porque você codifica e testa e coloca em produção. Quem vocês acham que sofre maior pressão? Obviamente, é a área de desenvolvimento. Por quê? Porque já falaram com o cliente, já entenderam o que o cliente quer. Então, o que o cliente quer agora? Ele quer o produto dele pronto. Então, codificação, pessoal de desenvolvimento, pessoal de teste corre. Quanto tempo você precisa? Eu preciso de 4 meses para desenvolver. Não tem 4 meses, eu vou te dar 3 meses para desenvolver. Legal, não dá 3 meses. Não, olha só, eu combinei com o cliente de que eu vou entregar isso, vamos supor, nós estamos em março, abril, maio, junho, vou entregar isso em junho, abril, junho, desculpa, abril, maio, junho. Vou entregar em junho. Não pode. Então, é aquela situação que é colocado bottom-up. Ou seja, eu te dou a data final e você se vira para fazer um cronograma para atingir aquela data final. Bom, pessoal de codificação, o que vai fazer? Qual é o primeiro lugar que vai pressionar, que vai diminuir? Qual é a próxima área? A área de teste, certo? Então, teste. Quanto tempo você precisa? 1 mês? Não, te dou 10 dias. Isso normalmente é o que acontece nas várias empresas de desenvolvimento. Como é que teste efetivamente entraria para as empresas que levam a sério, para as empresas que colocam o teste com a seriedade correta? Como é que eles fariam? Vamos para o próximo slide. Bom, ciclo de teste, as funções básicas seriam verificação, certo? A verificação é quando a gente olha a documentação. Então, lembra que eu falei lá da especificação. Então, a verificação, eu vou olhar, eu vou ver se tudo que precisa está escrito, e se tudo que está escrito está inteligível, e se é efetivamente o que o cliente quer. Opa, quer dizer então que o pessoal da área de qualidade tem que estar no projeto desde o começo? Sim. Se vocês olharem até antes de eu continuar, nós temos aqui 5 fases, exatamente o número de fases que nós tínhamos no slide anterior. Temos 5 fases. Então, nós temos a verificação, nós temos o planejamento, ou seja,
qual é a estratégia que eu vou usar para testar esse sistema que será desenvolvido? Quais são os cenários de teste que eu terei para esse sistema que será desenvolvido? E aí entra o TMAP novamente. O TMAP, além de te dar técnicas de como realizar os testes, ele te ajuda, ele te mostra como planejar isso. Porque, para quem tem experiência na qualidade de teste, sabe que essa é uma parte extremamente, precisa ser muito bem feita. Aliás, não só na parte de teste, né? Quem é da área de TI sabe que o planejamento não é exatamente uma coisa muito bem vista, porque a gente sempre tem pressa. Mas quando a gente planeja bem, a gente termina bem. Aí nós vamos para os planos de teste. Então, enquanto está sendo codificado o sistema, a pessoa da área de qualidade está desenvolvendo os planos de teste, ou seja, o que será testado, como será testado, quais são as massas de testes que serão usadas e quais são os resultados esperados. Existem, para quem conhece metodologia ágil de desenvolvimento, existe uma técnica que você faz primeiro o script de teste e depois desenvolve em cima do script de teste. Olha que inversão bacana, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar dessa forma e é realmente muito interessante. A gente teve resultados muito bons com isso. Depois nós temos a execução, que é, no nosso slide anterior, a parte que estava de teste, né? Então, nós temos a execução. Vamos colocar a mão na massa, vamos testar, vamos ver se o que a gente entra nos sistemas dados, quando a gente entra nos sistemas dados, entra de forma correta e sai o que é esperado. E, por fim, o acompanhamento do pós-produção. Porque quando a gente testa até um limite. Porque a gente passa a não achar mais tantos erros e começa a ficar muito caro. Então, pós-produção pode ser que tenha alguns problemas ainda que podem ser encontrados e o pessoal de qualidade também acompanha. Até para saber se foi um erro que passou, se foi uma mudança de funcionalidade, o pessoal de qualidade ajuda nessa parte. Bom, eu, particularmente, quando comecei na área de TI há mais de 20 anos, eu fiz faculdade porque eu queria ser programadora. Queria trabalhar eu e a máquina, né? Mas, como eu falo bastante, gosto de ir a fundo nos assuntos, acabou que eu fui para a área de gestão e qualidade muito mais, né? E hoje sou professora também. Qual é a visão que o desenvolvedor tem do testador? Isso eu falo com muita propriedade, porque eu já tive desse lado, né? Então, se tem algum desenvolvedor que não concorda, não fica chateado comigo, mas é minha experiência nesse caso, né? O que acontece? O desenvolvedor, normalmente, nós somos pessoas que a gente gosta muito do que a gente faz. Quando a gente está desenvolvendo, o nosso programa é como se fosse um filho, é uma obra de arte. Olha como eu sei desenvolver bem, olha como está bem feito, olha como está com boa performance, né? O nosso objetivo é desenvolver com mais qualidade, com maior performance possível e no menor tempo possível. Aí você imagina que eu desenvolvi, eu gerei um filho, eu fiz um quadro. Aí vem uma pessoa e fala assim, não tá bom, viu? Tá errado. Você tem 100 erros nessa parte, 50 erros naquela, está com problema de layout, etc. e tal. O desenvolvedor ele fala, quem é você? Quem você pensa que você é para vir falar? Você nem sabe programar. Quem você pensa que você é para vir falar do meu trabalho? Meu trabalho de qualidade. Eu trabalho aqui há mais de 6 anos. Imagina que hoje a gente sabe que o pessoal da geração Y trabalhar numa empresa aí 5, 4, 5 anos, até 3 anos é uma coisa diferente, né? O pessoal da geração de hoje pula mais de emprego do que da minha geração, vamos dizer assim, né? Então, a visão que o desenvolvedor tem do próprio trabalho é aquela visão de que realmente é uma obra-prima, sempre, porque o objetivo dele é gerar uma obra-prima, né? E quem é o testador? O testador é aquele cara que vai colocar o dedo na ferida, vai falar que não está bom. Agora, o que nós, desenvolvedores, esquecemos é que
o estado da arte da programação é muito difícil de encontrar, né? Normalmente, existem até pesquisas que dizem que, por uma quantidade X de linhas desenvolvidas, tem um erro Y, tem uma quantidade de erro Y sendo desenvolvida. E aí, é claro que, se a gente for pensar que normalmente nós programamos de madrugada, 24 horas sem parar, que a gente roda final de semana e feriado, bom, aí a gente tem o cansaço cerebral, que obviamente influencia na qualidade. Então, a visão que o desenvolvedor normalmente tem é essa, de que o testador é aquela pessoa que vai mostrar que ele não é bom. O que não é verdade, a gente vai ver. Mas que ele não é bom, que o trabalho dele não é bom, e que de repente até existe outro melhor. Bom, antigamente, o próprio desenvolvedor testava os sistemas desenvolvidos por ele, e não existia área de qualidade. Qual é o grande problema? O desenvolvedor não é um bom tester? Não é que ele não é um bom tester. O desenvolvedor ele tem um raciocínio muito lógico, certo? Então, o que ele vai fazer? Quando ele vai testar, ele já tem o programa na cabeça dele. O que ele vai testar? Ele vai testar o que a gente chama de caminho feliz, ou seja, aquilo que o programa foi feito para fazer e todas as exceções que ele programou. Para quem é desenvolvedor, que de repente está me ouvindo, então são todos os ifs e os elses, né? Aquele negócio assim, bom, se der certo vai por aqui, se der errado vai por ali. Agora, a gente sabe que o usuário, ele não obedece à nossa lógica. O usuário, ele vai fazer aquilo que você nunca imaginou que ele fosse fazer. Fala, meu Deus, como é que ele pensou em teclar o ESC, em vez de clicar no X para fechar? Quem foi que falou para ele? Não, ninguém falou. Né? O usuário realmente ele tem uma imaginação para conseguir usar os nossos sistemas que nós programadores da área de TI, nunca vamos chegar a entender, nunca vamos chegar na imaginação deles, né? Então, por isso que indo para o próximo slide, a gente vai aí vendo que é diferente quando a gente tem um testador e um desenvolvedor. Eu estou focando muito no testador, gente, mas realmente a gente tem outras pessoas na área de qualidade, nós temos o gestor de qualidade, nós temos o líder da qualidade, nós temos as pessoas que desenham, né, os testes e tudo mais. Mas vamos focar no testador, que é aquela pessoa que está no mesmo nível, vamos dizer assim, do desenvolvedor. Então, o perfil do testador, do desenvolvedor, é aquele cara objetivo, é aquele cara que tem pressa de fazer as coisas, é aquele cara que normalmente não tem paciência por blá, blá, blá. Ai, meu Deus, será que esse cliente pode parar de falar? Porque assim, eu já entendi o que ele quer, eu já conheço esse sistema, deixa eu programar, eu sou pago para isso, eu faço isso bem. Enquanto o perfil do testador é aquela pessoa que tem que ter mais paciência, ele tem que entender o que o cliente quer e o que foi desenvolvido, porque não adianta você desenvolver bem uma coisa se não é o que o cliente quer, né? Tem que ser uma pessoa que saiba falar com diversos perfis de pessoas, porque ele vai falar tanto com o desenvolvedor como uma pessoa mais técnica, quanto com o pessoal de produtos, quando ele tiver dúvidas, quanto com os clientes. É uma pessoa que tem que saber se relacionar com as pessoas também por isso, né? É uma pessoa que vai ter que falar com todo mundo, então ele tem que ter trânsito livre. Não pode ser aquela pessoa que entra e fala, putz, já vem o fulano com aquelas perguntas básicas, já vem o cara que vai me atrapalhar aqui no que eu estou fazendo. Tem que ser detalhista, porque se não for testado no detalhe, for testado da forma macro, lógico, quem que vai achar o erro? O cliente. Tem que ser uma pessoa atenciosa e tem que ser uma pessoa curiosa. Por quê? Porque como nós temos um cliente que acha que sabe o que quer e o desenvolvedor, que normalmente é mais objetivo, ele tem que ser curioso. Mas e se isso acontecer? Mas e se o cliente quiser fazer aquilo? É claro que o pessoal de análise e levantamento de requisitos também tem essa função. Na verdade, a função é principal desse pessoal, né? Mas o pessoal de qualidade tem que ter essa característica, né? Bom, a visão do testador em relação ao trabalho do desenvolvedor.
Por incrível que pareça, o testador acha que o desenvolvedor ele é um cara muito bom no que ele faz, né? Ele não tem aquela visão de, o cara não sabe desenvolver, meu Deus, ele não entendeu o que ele faz. Não, ele sabe que o desenvolvedor sabe fazer uma coisa que ele não sabe fazer, que é programar, né? Que eu costumo dizer que quem programa, programar você tem que gostar muito. Se você não gosta muito, você odeia, não tem meio termo, né? Então, ele acha que o desenvolvedor tem aquele dom para desenvolver. Ele faz um trabalho bem feito, né? E ele acha que o trabalho dele não é apontar o dedo, não é falar, olha como o teu trabalho é ruim. Tá bom, eu vou abrir um parênteses aqui. É claro que os testadores pensam assim, puxa, quanto mais erro eu achar, melhor vai ser. Então, eu estou achando o erro é bacana, hein? Olha só, eu estou testando bem. Mas o objetivo dele não é colocar o dedo e falar, olha como você é ruim. Vamos fazer um trabalho de qualidade? Por quê? Porque ele foi treinado para isso. Então, os treinamentos também servem para mostrar para o testador que o objetivo dele é desenvolver um trabalho em conjunto com qualidade. Porque ele não é assim, faz assim, aqui está errado, hein? Agora arruma aí e se vira. Não. Ele vai mostrar os passos que ele fez, tem um documento específico para isso, para mostrar os passos que ele fez para chegar naquele erro e até ajudar o desenvolvedor a encontrar aquilo. Mas, até a foto está mostrando, vamos supor que os dois não se falem. Vamos supor que o desenvolvedor efetivamente não goste do testador e o testador perceba isso, obviamente, fala, também não quero nem saber, vou começar a colocar o dedo na ferida. Você acha que um vai passar a informação para o outro? Você acha que esse desenvolvimento efetivamente vai ser feito com qualidade? Bom, vamos lá. A gente colocou aqui uma frase da visão de negócio. São informações que a gente efetivamente pegou aí do mercado, que diz o seguinte, vamos lá. Erros de software custam só para a economia dos Estados Unidos cerca de 60 milhões de dólares anualmente em retrabalho, perda de produtividade e danos reais, tá? Essa informação, a gente pegou essa semana, mas é uma informação que foi colhida, que foi postada em 2012, tá? Então não é uma coisa tão antiga assim. A gente costuma dizer assim, quando o pessoal de desenvolvimento recebe a data para entrega do sistema, ele fala assim, olha, eu te dou 3 meses para desenvolver. Tá bom, eu vou desenvolver em 3 meses, mas eu não vou colocar qualidade. Tudo bem, então eu não vou colocar área de qualidade. Legal. O que acontece? Você entrega em 3 meses e fica mais 50% do tempo arrumando os erros. Isso é comprovado na prática, tá, gente? Na prática, quando você desenvolve um sistema sem ter a qualidade, a área de qualidade envolvida, você normalmente fica 50% do tempo de desenvolvimento a mais arrumando erros, ou seja, o que está escrito aqui na frase, tendo retrabalhos. Enquanto que se você colocar a área de qualidade, vamos supor, num processo, num sistema que precisa ser desenvolvido em 3 meses, é claro que a área de desenvolvimento, a área de qualidade está envolvida desde o início. Mas você vai ter o quê? Mais 15 dias, em vez de entregar em 3 meses, vai entregar em 3 meses mais 15 dias e você efetivamente vai entregar. Aquilo está na qualidade esperada. O cliente foi envolvido. O pessoal de qualidade sabe o que tinha que ser entregue e quais foram os erros reportados. Bom, continuando aqui, todos nós sabemos o quanto erros nos programas podem ser irritantes, mas certas falhas de software também podem ser caras, embaraçosas, destrutivas e mortais. Por quê? Você pode matar uma empresa numa brincadeira dessas. Bom, vamos seguir. Próximo slide. Vamos falar aqui de alguns exemplos práticos, né? Porque é muito fácil a gente falar aí de 60 milhões, puxa, como é ruim, né? Não, vamos ser objetivo, então vamos dar exemplos. Em 1987, nós temos um erro de Wall Street
Deixa eu pegar aqui os detalhes para falar para vocês, que são coisas extremamente interessantes, né? Chama Crash na Wall Street. 500 bilhões em um dia. Em 19 de outubro de 1987, o índice Dow Jones caiu 508 pontos, perdendo 22,6% do seu valor total. Olha o tamanho do prejuízo. Essa foi a maior perda que o Wall Street já sofreu em um único dia. Vamos ver por que isso aconteceu? Um mercado em grande alta foi interrompido por uma série de investigações conduzidas pela SEC e por outras forças do mercado. Como os investidores fugiram das ações investigadas, um número muito grande de ordens de venda foram gerados pelos computadores, quebrando os sistemas e deixando os investigadores efetivamente cegos. Ou seja, foi um erro de sistemas que, como não teve um planejamento, não teve teste para essa fuga dos investidores. Quebrou o sistema. Bom, se eu tivesse tido qualidade, se eu tivesse tido área de qualidade envolvida, se eu tivesse tido planejamento, isso não aconteceria. Bom, um outro exemplo, em 1993, deixa eu ir aqui para os detalhes desse problema, a Pentium falha em uma divisão longa. Foram 475 milhões e a credibilidade de uma empresa. Eu acho muito interessante esse aqui, porque qual é o valor da credibilidade de uma empresa? Como é que a gente precifica, né, essa credibilidade? É muito difícil. Então, vamos lá. O altamente promovido Pentium da Intel ocasionalmente cometeu erros ao dividir números de ponto flutuante em um intervalo específico. O ponto flutuante, para quem não sabe, gente, é aquele número, vamos dizer assim, o número com vírgula, são números quebrados, tá? Embora o bug afetasse apenas alguns usuários, se tornou um pesadelo nas relações públicas, com uma estimativa de 5 milhões de chips defeituosos em circulação. Dá para imaginar? 5 milhões de chips defeituosos? A Intel se ofereceu para substituir os chips Pentium apenas para os consumidores que poderiam provar que eles precisavam de alta precisão. Olha. Agora vamos lá. O que causou isso? O divisor na unidade do ponto flutuante do Pentium tinha uma tabela de divisão falha. Gente, é uma tabela. Tudo bem que nós estamos falando de chips, mas existem técnicas para testar isso. Faltando cerca de 5 mil entradas, resultando nesses erros de arredondamento. Um outro exemplo bacana é do foguete, em 1996. Eu vou falar também alguns exemplos mais atuais, né, da era 2000. Vamos lá. Custou 500 milhões. Ariane 5, o mais novo foguete da Europa não tripulado, foi intencionalmente destruído segundos após seu lançamento em seu voo inaugural. Também foram destruídos 4 satélites científicos para estudar como o campo magnético da Terra interage com os ventos solares. A causa: o desligamento ocorreu quando o computador de orientação tentou converter a velocidade do foguete de 64 bits para um formato de 16 bits. O número era muito grande e o que resultou em erro de estouro. Gente, olha que coisa básica, né? Quer dizer, uma coisa que tinha que ser feita e ninguém testou, né? Quem trabalha com o sistema sabe a diferença de você ter um número para trabalhar em 64 bits e 16 bits. Agora, o da Siemens é mais famoso, eu acredito que alguns de vocês já conheçam, né? Peraí, deixa eu vir aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Ué. Só um minutinho, gente, que aqui eu estou com um exemplo errado. 12,6 milhões. Aqui. Passaportes britânicos para lugar nenhum.
A agência de passaportes do Reino Unido implementou um sistema da Siemens que falhou ao emitir documentos para, preste atenção, 500.000 de cidadãos britânicos. A agência teve que pagar milhões ao governo para compensar a raiva da população. O que causou isso? A agência lançou seu novo sistema sem testá-lo de forma adequada ou treinar seus funcionários. Olha aqui a história do treinamento de novo. Ao mesmo tempo, uma mudança na lei exigia que todos os menores de 16 anos viajando ao exterior poderiam obter um passaporte, resultando em um aumento enorme na produção de passaportes, e o que sobrecarregou o sistema. Poxa, é uma lei, gente. Como é que você não testa isso antes, né? E o bug do milênio? Quem participou do bug do milênio? Eu estava no Bank Boston na época, participei do bug do milênio, foi uma loucura, passamos noites e noites lá. E o pior, sei de gente que deixou coisa errada para a próxima mudança de milênio. Tomara que até lá a gente não precise mais dessas tecnologias que nós temos hoje, né, gente? Bom, 500 bilhões de dólares. O desastre de um homem é a fortuna de outro, como demonstra o bug do milênio. Empresas gastaram bilhões com programadores para corrigir uma falha no software legado. O software legado, para quem não sabe, é aquele software que já está lá na empresa, né? Softwares mais antigos. Embora nenhuma falha significativa ocorreu, a preparação para o bug do milênio teve um custo significativo e impacta no tempo em todas as indústrias que usam tecnologia computacional. Ou seja, eu não consigo agora lembrar de bate-pronto se existe alguma que não usa, né? Então, para economizar espaço no armazenamento de computador, softwares legados muitas vezes armazenavam anos para datas com número de 2 dígitos. Acho que todo mundo lembra disso, né? Quem não lembra, quem não é da época, pode ter aí lido alguma coisa. Como eram 2 dígitos, então era, em vez de 1998, era 98, 99 e 2000, como é que fica, né? Aí fica 00 e dá ele um monte de coisas. Então, eu lembro que o Boston investiu muito dinheiro quando esse problema aconteceu. E para acabar aqui os exemplos, né? O último exemplo da EDF, em 2004, deixa eu vir aqui para os dados, 539 milhões de libras. A grande empresa de serviços EDF desenvolveu um sistema para o Centro de Suporte à Criança do Reino Unido, que acidentalmente pagou a mais 1,9 milhões de pessoas. Gente, como pode? Recebeu em menos de 700 mil casos, registrando uma lista incansável de erros. Então, a EDF apresentou um sistema de TI complexo e grande demais para o suporte à criança do Reino Unido, ao mesmo tempo que tentava reestruturar a agência. Ou seja, eles estavam tentando colocar combustível no avião em voo, né? E esse erro, até 2012, gente, ainda estava gerando prejuízo, tá? Acho que a gente não precisa de mais nenhuma prova de que qualidade em si já gera lucros ou evita prejuízos, né? Como as áreas das empresas enxergam a área de qualidade? O cliente normalmente ele enxerga como custo. Como assim? Bom, vem cá, eu já estou te pagando para desenvolver, então desenvolve com qualidade, né? Eu não vou pagar alguém para testar, bota o programador para testar. Então o cliente normalmente vê como custo. Por isso que a empresa que é contratada, ela precisa conscientizar o cliente de que ele precisa de qualidade, que ele vai pagar menos e que ele vai ter menos problemas se tiver qualidade, se tiver a área de qualidade envolvida. E a consultoria como receita, né? Porque a consultoria ou a empresa que desenvolve, ele vai cobrar pelo desenvolvimento, ele também vai cobrar pelo teste, pela qualidade, pelo tempo do pessoal de qualidade, né? Bom, quais são os benefícios de usar uma metodologia? Gente, como eu estava falando para vocês, quando você usa a metodologia, você você controla. Então, controle de atividades. O que você está fazendo e quando? Quando que você vai entregar? Eu tenho um cronograma. É claro que no caso do TEMEC, a gente não está falando de cronograma, mas a gente está falando de controle de atividades.
Avaliação das equipes. Por quê? Porque da metodologia tem algum tipo de avaliação? Não, não é isso. É pelo seguinte, se eu tenho uma metodologia e eu coloco a minha empresa toda para trabalhar naquela metodologia, eu consigo avaliar a performance das minhas equipes, a performance do meu gestor, porque está todo mundo trabalhando da mesma maneira, ele usa os mesmos processos. Claro que eu estou falando de projetos de tamanhos diferentes e complexidades diferentes, mas eu consigo comparar a complexidade de um com o outro, a performance de um com o outro. Então, eu consigo entender o seguinte, será que aquela equipe ela não está trabalhando bem porque o gestor não está incentivando direito, porque a equipe não é boa, porque eles não estão usando a metodologia adequadamente ou até se para aquele tipo de projeto eu não preciso de uma metodologia um pouco diferente. Então, a vantagem de você ter processos pré-determinados e a empresa inteira fazer da mesma forma é que você também consegue avaliar as equipes. Transparência para os clientes. Gente, quem trabalha com cliente sabe que normalmente a expectativa do seu cliente é diferente da expectativa do que você está entregando. Então, se você tem uma metodologia, você tem uma documentação, você mostra para ele. O cliente fala, eu não quero qualidade, eu não quero demorar mais. Você vai mostrar para ele, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou fazer esse tipo de teste, eu vou gerar este tipo de documento e eu vou te entregar este tipo de qualidade. Eu vou te entregar este tipo de insumo, de objeto de entrega ao cliente. Então, você vai desenvolver lá na sua documentação de planejamento, de gerenciamento de sistemas, gerenciamento de projeto, desculpa, por exemplo, baseado no PMBOK. Bom, lá pelas tantas, você tem que ter uma entrega do sistema. O que você vai entregar? Com a metodologia, você usando uma metodologia de qualidade como o PMEP, você vai enumerar, olha, vou te entregar esse documento, essas provas, até com quantidades de sistemas, né? Com a quantidade de erros encontrados e tudo mais. Equalização de expectativas. Então, eu tenho a transparência do cliente, que ele sabe o que eu estou fazendo, quando eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, e eu estou equalizando a expectativa de que ele sabe quando eu vou entregar, como eu vou entregar e com que qualidade eu vou entregar. E a definição da performance da empresa. Cliente, eu não consigo te entregar em 3 meses. Eu consigo te entregar em 4. Porque a minha performance, eu produzo esse tipo de sistema desse jeito, com essa performance. Então eu não vou trabalhar com você. Eu vou trabalhar com a empresa Y. Você fala, vai trabalhar com a empresa Y, mas eu te garanto que você não vai ter o sistema de qualidade que você está esperando, você vai ter mais problemas. Eu falo para vocês, pessoal, vocês vão perder esse cliente para este projeto, mas você vai ter esse cliente para os próximos. Porque é vivência, é o que acontece efetivamente, gente. Aqui não é acho, né? É o que a gente vive na pele. Quais são as vantagens da boa relação entre os desenvolvedores e testadores? Então, o desenvolvedor passa a ter informação do sistema mais detalhada, passa as informações, sistemas mais detalhadas ao testador. Lembra que eu falei lá atrás? Que a gente não tem aí aquele problema de animosidade, né? Por que o pessoal não passa informação, o desenvolvedor não passa informação? Porque eu não gosto daquele cara. Aquele cara vai mostrar os meus erros. Enquanto se tiver um líder, fala, olha, cuidado com esse ponto, cuidado com aquele ponto, eu tenho mais informações aqui, cuidado que o cliente está falando isso, mas eu acho que ele quer outra coisa. Outra vantagem, ele tira as dúvidas do testador quando for necessário. Então, já foi passada toda a documentação, já foi feito o script de teste, lá pelas tantas, o testador olha e fala, isso aqui não está legal, hein? Isso aqui não está lógico. Desenvolvedor, só tira uma dúvida. Aí o desenvolvedor, claro, né, ele vai parar o trabalho dele várias vezes, tem que ter bom senso, mas ele vai tirar as dúvidas. Agora, se não for legal a relação deles, fala, desculpa, eu não posso te atender, eu já passei o que eu precisava. Ele avisa quando os módulos estiverem prontos. A gente terminou esse módulo antes, você não quer começar a testar? Você está disponível? Não está disponível? Então, tudo isso significa o quê? Que eu tenho uma diminuição do tempo necessário para a verificação da qualidade. Por quê? Por causa dessa união, por causa dessa boa relação entre desenvolvimento e qualidade. O que mais que eu tenho de vantagem?
O testador entende melhor o sistema objeto do teste. Então, se ele entende melhor, ele vai fazer testes mais assertivos, mais direcionados, mais objetivos. Consequentemente, eu vou ter um teste com tempo menor, porque ele sabe efetivamente o que ele está fazendo. Ele elaborará relatórios de não conformidades ou de erros, né, mais completos, com mais informações, o que facilita até para o desenvolvedor no momento da correção. Porque quando o desenvolvedor vai corrigir aquele erro, ele tem que reproduzir o erro também. Se o testador coloca mais informações, ele consegue fazer um trabalho mais rápido e melhor e de mais qualidade. O testador vai ajudar o desenvolvedor a encontrar o erro reportado. Fulano, não consegui achar esse erro. Vem aqui, o testador senta, vai lá do lado, mostra, eu fiz isso, isso e isso. O que isso significa? Diminuição do custo de desenvolvimento e teste. Eu vou repetir essa frase. Diminuição do custo de desenvolvimento e de teste. Por quê, gente? Tempo. A coisa sai com melhor qualidade, ou seja, não tem que ser refeita, e ela é feita em tempo menor. Bom, para a empresa em geral, além das vantagens que eu já falei, eu tenho as principais vantagens. Primeiro, preservação da imagem da empresa perante o mercado. Gente, aquilo que eu falei lá atrás, quanto vale a imagem de uma empresa? Quanto vale aquela história? Lembra aquela história que falaram, que acharam, sei lá, que foi um rato, sei lá o que na Coca-Cola, que depois provaram que foi mentira, etc. Mas, efetivamente, quantas pessoas pararam de tomar Coca-Cola, pelo menos naquele período? A imagem ficou arranhada. Da Intel, no exemplo que eu dei, da EBS, no exemplo que eu dei, e tantos outros que a gente sabe, né? Todos os softwares entregues com erros técnicos ou funcionais demonstram aos clientes falta de qualidade da empresa, gente. Não é assim, teu sistema é ruim. A tua empresa é ruim. Como que você se diz uma consultoria, uma empresa de desenvolvimento, e você não sabe desenvolver? Porque o cliente que não é da área de sistema, ele não vai pensar que você não sabe testar. Ele vai pensar que você não sabe desenvolver, que você não tem bons profissionais, que você não sabe entregar um produto de qualidade. O valor da depreciação da imagem da empresa é muito difícil de ser mensurado e de ser retratado. Como é que você traz de volta? Você faz um outro sistema legal? O cara não vai te contratar de novo, né? Cliente satisfeito com o software não volta a comprar e faz propaganda negativa. Hoje, então, com as redes sociais, reclame aqui, etc. Nossa, o cliente ficou um pouco insatisfeito, ele já sai colocando coisas na rede. Não compre naquela empresa, aquilo é um lixo, etc. e tal. Então, a gente não pode mais correr o risco. A gente não pode mais correr o risco de, talvez, quem sabe, pegar um cliente mal-humorado pela frente. Bom, e aí qual é a mágica? Não tem mágica, né? Como é que eu crio um bom relacionamento? A gente deu aqui algumas ideias. Primeiro, equalizar conhecimentos, treinar a área de desenvolvimento e de qualidade em TMF. Por que a área de desenvolvimento, gente, se eles não vão testar? Porque, é lógico, eles não precisam necessariamente ser certificados, mas eles precisam conhecer o trabalho da área de qualidade. Eles precisam saber como que é feito, para entender que é uma coisa técnica também. Para eles entenderem que o pessoal de qualidade também trabalha de forma técnica e organizada como eles. Então, eles precisam ser treinados e, principalmente, além de tudo isso que eu falei, para eles saberem qual é o insumo que eles têm que passar para o pessoal de qualidade, para o pessoal de qualidade fazer um trabalho bem feito. E o que eles vão receber de volta. Então, equalizar os conhecimentos. E o TMAP, ele é excelente nesse ponto. Porque como ele tem a parte de planejamento e a parte de técnicas, o desenvolvedor vai entender e vai até gostar do que ele está vendo e valorizar o pessoal de qualidade. Incentivar a comunicação entre as áreas. Eu, particularmente, acho que comunicação, ou a falta de comunicação, é o mal do mundo moderno. A gente acha que se comunica muito, não, a gente escreve muito. E normalmente escreve mal, né? Porque a gente não consegue passar exatamente o que a gente está querendo dizer. Então, a comunicação é fundamental em todas as áreas. E aqui a gente está querendo colocar duas áreas que são praticamente uma contra a outra, entre aspas, né? Para ficar bem. Então, comunicação é essencial. Criar eventos competitivos entre as áreas. Eventos de esporte, game challengers, baladas, festinhas,
dentro da própria empresa, vamos trocar de papel um pouco, né? Vamos fazer aquela lavagem de roupa suja, vamos fazer uma reunião, qual é a minha dificuldade perante a sua área, qual é a minha dificuldade perante a outra área, etc. Eu tenho bastante experiência nessa parte de Game Challenger, porque eu dou aula no curso de desenvolvimento de jogos digitais, que tem muita programação. Eu tenho 2 públicos lá, o pessoal de desenvolvimento e o pessoal de design. E lá a gente percebe como eles não pensam tanto em qualidade, porque está tudo muito fácil, né, gente? Os hardwares são grandes e mais baratos, eu tenho gigas de memória, teras de HDs. Então, assim, vamos desenvolver de qualquer jeito porque cabe. Mas isso aqui está sem performance. Não é que está sem performance, a máquina que é muito lenta, né? Então, eu vejo como é importante a qualidade, e fazer o Game Challenger é muito legal, porque eles veem o quanto a coisa fica lenta, e não é que é independente da máquina, né? Fazer reuniões corporativas em conjunto. Eu não posso parar minha empresa inteira. Faz uma hora, né? Faz como é que se diz? Online, mas precisa colocar todo mundo junto na hora de passar as informações corporativas. Senão, fala uma coisa para mim, fala outra coisa para ele. E, na verdade, foram eles que entenderam diferente. E manter as pessoas da área de qualidade certificadas. Por quê? Gente, certificação de gestão de projetos e certificação em técnica de desenvolvimento tem várias. E isso torna as pessoas, elas acham que elas são mais importantes por causa disso. A área de qualidade, o pessoal não pensa tanto nisso. Então, se você certifica, as outras áreas terão mais respeito pela área de qualidade. Bom, para finalizar, gente, eu coloquei uma frase que um professor meu da pós-graduação falou, e nunca mais eu esqueci, eu garanto para vocês que eu fiz essa pós-graduação há muito tempo, e que eu acho perfeita. Se você não tem tempo para fazer bem feito, que dirá para refazer? Então, eu agradeço a todos aí por me ouvir em relação a isso. Eu quero falar em relação à boa relação, né, do pessoal de qualidade e de relacionamento e de desenvolvimento. Eu quero falar um pouquinho do TMAP, né? Por que eu falo tanto em TMAP durante a apresentação? Por que eu falo que é tão importante? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, como eu tinha falado, a sigla é Test Management Approach, ou seja, é uma abordagem de gerenciamento de teste. E o mais importante dessa abordagem é que ela é direcionada a negócio, gente. Não é aquela técnica acadêmica, né? Apesar de hoje eu também estar na área acadêmica, por isso que eu posso comparar, ela não é aquela abordagem acadêmica que você coloca aquela coisa quadrada e não coloca na empresa. Não, ela é direcionada a negócios, ou seja, como é que eu implanto dentro da minha empresa, da vida real, o teste, a qualidade, né? Ele é flexível, ou seja, é adaptável a várias metodologias de desenvolvimento. Quem está acostumado com os guias de melhores práticas de desenvolvimento, como o PMBOK, por exemplo, sabe que a gente não pega aquele guia e implanta na nossa empresa, não. A gente pinça alguns processos daquela metodologia que cabem na nossa empresa. E o TMAP tem essa mesma ideia, ele tem essa mesma formação, tá? Você pinça os processos e coloca na sua empresa. As certificações, como eu já falei, do Test Engineer ou do Test Manager. Então, quais são as vantagens e benefícios de você ter a certificação? Então, tem a credibilidade da empresa com os consumidores, porque quando você vai e fala, olha, quando eu testo, só que eu testo baseado numa metodologia reconhecida internacionalmente. Atendimento às novas exigências do mercado, porque as próprias grandes empresas, as multinacionais estão exigindo. Acesso a novos mercados, porque os novos mercados estão exigindo a formação e a certificação, diferenciação do seu produto, na lucratividade, porque até a gente pode até cobrar mais, até por ser certificado, crescimento profissional das pessoas que trabalham na sua empresa, o status de ter uma certificação. Hoje a gente sabe, tem gente que dá cartão para a gente que tem mais certificação do que nome, né? Tem mais siglas do que nome. Então, hoje nós temos um status com essa certificação. Comprometimento na visão do cliente, aquilo que eu falei lá atrás. Ele sabe que a gente vai entregar.
organização, conhecimento específico de teste e qualidade no serviço. Gente, isso é fundamental. O que você vai aprender através do curso? Como organizar, como a organização deve estruturar uma área de teste, sobre o ciclo de vida de teste, como reduzir a quantidade de casos de testes que você necessita elaborar e executar, ou seja, aquilo que eu falei em diminuir, é encontrar um número maior de não conformidades e aumentar a cobertura, e focar nas fronteiras, porque ali é onde os erros normalmente estão escondidos. E criar casos de testes eficientes, né, os scripts. Os pré-requisitos, então, que a gente tinha falado, né? O treinamento é apropriado para testadores com experiência mínima, usuários, desenvolvedores e gerentes que testam sistemas de informação e produtos de software, algum conhecimento em TI e de 6 meses a 1 ano de experiência em teste. Nós temos turmas, então, programadas para esse treinamento, tá, gente, em TMF para teste engineer, nos dias 19, 20 e 21 de março. Outra turma que nós temos já programadas para os dias 26, 27 e 28 de março. Nos primeiros e terceiros dias é das 9 às 18 e no segundo dia das 9 às 13, né? Ou seja, no dia 20 e 27. Esse treinamento vai ser na Avenida Paulista, 1159, do lado do metrô, super fácil acesso. É um treinamento de 20 horas por valor de R$ 1.300, que ele pode ser feito em 2 vezes e 5% de desconto no pagamento à vista e 10% de desconto para mais de uma inscrição. Lembrando, gente, que esse é o treinamento, a certificação ela é separada, tá? Olha lá, o exame de certificação é disponibilizado pelo Exim e não está incluso no valor do curso. A prova é online, ela tem duração de 1 hora, com 30 questões, sendo que o índice de acerto necessário é de 65% mínimo, claro, né? Ou seja, das 30 questões, você tem que acertar 20 questões para ser certificado. O valor da certificação é de R$ 490. Para quem tiver interesse, entrar em contato com a gente, está aí o nosso e-mail, treinamento@svlabs.com.br. O nosso telefone é o 3055-1977. Tem também o nosso site, www.svlabs.com.br, e também o site da Exim. Então, eu agradeço muito aí a paciência de vocês e a presença virtual de vocês. Espero ter esclarecido alguma coisa e eu estou à disposição para perguntas. Patrícia, antes da gente começar a sessão de perguntas, deixa eu dar um aviso geral, que a culpa aqui foi minha. Na hora que eu estava fazendo o upload da apresentação, um slide desapareceu. Depois do slide de preços, que é o preço normal, tinha uma informação da SVLabs que todas as pessoas que estão no evento participando dessa palestra, que tiverem interesse, tem um preço fixo de R$ 1.000 em 2 vezes. Então, já tem um desconto maior para quem vier deste grupo. Então, eu vou só ressaltar aqui, quem tiver interesse e que estiver participando, entrando em contato com a SVLabs, faça a identificação que participou da apresentação, para que vocês tenham um desconto maior do que foi apresentado como tabela normal de preços, ok? Obrigada, Milena. Vamos lá, podemos começar a sessão de perguntas. Se vocês, por favor, quiserem já começar, podem mandar a pergunta pelo chat, a gente vai trabalhando aqui as respostas, o que for relacionado a SVLabs, se for alguma coisa específica do Exim, a gente vai dando suporte para vocês. Tá, tem uma pergunta aqui, Milena, do Emanuel Nogueira. Ele está perguntando o seguinte: há alguma metodologia que aborde o paper bug para novas empresas com perfil de startup? Olha, Emanuel, a gente tem, não é do TMF, mas a gente tem treinamento, sim, do Paper Bug, e a gente, quando vai fazer o treinamento em company, a gente costuma primeiro entender a empresa, tá? Porque a gente não, é um treinamento pronto, é um treinamento pré-feito, vamos dizer dessa forma, mas a gente se organiza para direcionar no que a empresa quer, no qual que a empresa quer. Então, sim, não necessariamente para startups, mas a gente entende a sua empresa e vai direcionado. Sim, a gente tem um treinamento para Paper Bug.
O Emanuel também pergunta, o TMEP pode ser aplicado em comunhão com o NPS.br? Milena, você sabe me ajudar nessa resposta? Acho que é Milena. Emanuel, eu vou pesquisar essa tua pergunta, eu vou precisar do teu e-mail e aí eu te respondo, tá? Desculpa não saber de bate-pronto, mas eu te respondo. Depois me manda seu e-mail. O Paulo Chiarelli pergunta, por favor, dê mais detalhes da certificação de Test Manager. Paulo, é assim, você faz uma prova online, tá? Você faz uma prova online, onde você tem 1 hora para responder 30 questões de múltipla escolha, tá? A prova é feita em português, ela tem uma série de regras a serem seguidas, que na hora que você senta para você fazer essa certificação a gente te explica. Ela normalmente é feita no escritório da AS Velados, em Barueri, ali em Alphaville, e custa R$490. Então, você acertando das 30 questões, você acertando 20 ou mais questões, você é certificado em Test Engineer. O que cai nessa certificação é justamente esse treinamento de 20 horas, ou seja, você aprende como fazer o planejamento e como fazer, como utilizar as técnicas de teste. Tudo isso cai nessa prova de certificação. Se você tiver aí alguma pergunta mais específica, pode mandar que eu vou te respondendo, tá? Quais os pré-requisitos? Para fazer a certificação, nenhum. Teoricamente, você tem que ser da área de qualidade para poder entender o material e poder fazer o teste. Para teste, você está perguntando, né? Quais os pré-requisitos para teste manager? Então, nenhum. Você tem que só fazer a prova. Então, pagar o preço da certificação e fazer a prova. Se você já conheceu o TMEP, você pode fazer a prova direto, tá? Imagina, ele falou muito obrigado, imagina. Se eu não te esclarecer alguma coisa, pode perguntar, tá? Nossa, posso só fazer uma observação, Patrícia, com relação ao exame? O TMEP, ele tem 2 níveis de certificação. O que está em português e já está disponível no Brasil é o primeiro nível, que é o Test Engineer. O segundo nível, ele ainda não está liberado, não está disponível no Brasil. Se a gente tiver uma demanda local por conta de mais pessoas certificadas em fundamentos com interesse de passar para o nível superior, a gente pode posteriormente negociar isso com eles lá fora para que seja feita a localização do treinamento e dos exames. Mas ele ainda não está disponível no Brasil. Então, pode ser aí uma próxima etapa para quem também tiver interesse em se aprofundar. Uma outra informação que eu queria dividir com o grupo é que a gente, quando mandar, normalmente quando a gente termina essa apresentação, em 2 ou 3 dias vocês estão recebendo um e-mail da ELC com várias informações, com link para vocês baixarem essa apresentação, não só no SlideShare, mas no canal do YouTube do Exim. Vocês vão conseguir acessar não só essa apresentação, mas todas as apresentações anteriores. O Exim vem há 2 anos, praticamente, fazendo o que a gente chama de circuito de palestras, onde todo mês a gente tem pelo menos 2 apresentações sobre os mais diferentes assuntos ligados ao nosso portfólio, que vocês viram no slide inicial apresentado até pela Patrícia. Então, tem vários temas, apresentações anteriores, que vocês podem acessar e podem ver a qualquer tempo essas apresentações. E, junto com isso, a ELC também vai mandar para vocês alguns links para que vocês possam, quem tiver uma curiosidade maior de conhecer o produto em si, a gente vai mandar o link para vocês receberem também o que a gente chama da ementa do curso, para vocês entenderem por onde passa o treinamento do TMEP, e um simulado, que também fica aberto no nosso site. É uma área aberta, então vocês podem visitar a qualquer tempo. Mas a gente manda esses links para todos vocês, junto com essas informações que eu comentei. Tá, eu até peço desculpa tanto para a Milena, quanto para o Paulo, quanto para o resto do pessoal, que ele escreveu 2 vezes o Test Manager e eu continuei falando do Test Engineer. Perdão, viu, Paulo? Desculpa, Milena. É um momento. O Fernando Pereira, ele perguntou o seguinte: como implementar um plano de teste em uma empresa que não possui bases de especificação e desenho para sistemas legados
que ainda estão em clientes e são comercializados? Fernando, é uma resposta bem complexa. É possível, tá? É possível, a gente tem que fazer um levantamento, tem que gerar uma documentação básica, tá? Fazer uma especificação básica e usar o próprio plano de teste para a documentação posteriormente. Esse é um trabalho que também a gente faz. Se quiser, a gente pode bater um papo depois, ou para a gente fazer, ou até para a gente te orientar a fazer isso, tá, Fernando? Eu espero ter ajudado um pouquinho. Dá trabalho, eu sei exatamente o que você está passando aí, mas a gente dá para fazer. O Bauer Maciel, desculpe, não sei se eu falei seu nome certo. Olá, Patrícia, também atua como docente na disciplina de análise de sistemas. Oi, companheiro docente. Gostaria de saber qual software você recomenda para fazer a documentação, a fase de requisitos e seus diagramas de caso de uso. Eu não uso nenhum específico, tá? A fase de requisitos, o que eu costumo fazer muito explicar muito como é que é feita como é que é feito o levantamento de requisitos e escrever, porque senão fica mais difícil para o pessoal, a não ser que a empresa tenha alguma metodologia de gerenciamento de sistemas implementada, né? A gente coloca os documentos lá, senão a gente faz no bom e velho Word mesmo. Diagrama de caso de uso, a gente usa o IRI mesmo, sem muita novidades. Mais alguma coisa? O Emanuel, Milena, o Emanuel Nogueira, está falando o seguinte: tenho interesse em fazer a prova, porém moro em Goiânia. De qualquer forma, teria que ir até Barueri para realizar a mesma? Não, deixa eu responder, até na nossa apresentação de férias, um slide sobre isso. Para as pessoas que estão fazendo o treinamento, que querem a facilidade de poder executar essa prova no final do curso, os provedores de treinamento homologados no UFVIM podem aplicar esses exames. E aí isso faz parte da venda direta deles, que vocês têm a nota fiscal, tudo direitinho, tudo certinho. Quem está nos locais mais distantes e de alguma forma vai fazer um modelo de autoestudo ou vai fazer essa prova diretamente, vocês podem acessar as provas do EFVIM ou em centros da Prometri, que boa parte do portfólio está disponível na Prometri, é só entrar no site deles e fazer uma consulta, ou vocês podem fazer essa prova pelo sistema do EFVIM Anywhere. Também tem no site do EFVIM, na homepage vocês acham lá o link, o site também está em português para facilitar a vida de todo mundo, e tem lá todo o passo a passo, como funciona, quais são os pré-requisitos. É uma prova que você faz em casa, ela com certeza ela vai ter um custo um pouquinho mais alto do que fazer uma prova, por exemplo, na Prometri, às vezes no centro de exames, mas você pode fazer isso com pagamento direto, com cartão de crédito internacional, e faz o agendamento. Uma vez comprada a prova, você tem 21 dias para executar, para que você possa realizar a prova. Quais são, assim, em linhas gerais, requerimentos básicos? Você tem que estar num ambiente isolado, sozinho numa sala, tem todo um processo de identificação, apresentação de documentos, uma gravação 360 graus do ambiente onde você vai fazer essa prova, e você tem lá alguns procedimentos que você tem que seguir para que essa prova seja validada. Mas você pode fazer essa prova da onde você quiser, se você quiser mais informações, no próprio site do EFVIM, acessando, você acha lá EFVIM Anywhere, e tem informações, inclusive com vídeo instrucional, como funciona, justamente porque algumas pessoas estão fora ou do eixo Rio-São Paulo, às vezes até do centro, e não tinham acesso aos exames de certificação, ok? Patrícia, eu vou pedir para você passar mais um slide para ficar os nossos contatos em tela, de qualquer forma, enquanto o pessoal está fazendo as perguntas. Desculpa, vamos lá. Esse, né, Milena, para deixar aqui, é isso? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não. Eu não estou te ouvindo. Milena, eu sei que você tirou do mute, mas eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver. Ok. Não, se a gente não tiver mais nenhuma pergunta por agora, eu vou encerrar a sessão. De qualquer forma, os nossos contatos estão em tela. Se alguém precisar de alguma informação específica, ou do EFVIM, ou da SV Labs, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato conosco.
Queria agradecer a participação de vocês, o tempo, a gente sabe que é um tempo, né, extremamente roubado durante a correria do dia a dia, mas acho que é muito importante para a gente compartilhar um pouco as informações. Reforço que o ECVIM faz esse tipo de evento pelo menos 2 por mês, sobre os mais diferentes temas relacionados às nossas certificações, e a gente sempre tem o prazer de convidar pessoas como a Patrícia, hoje no nome da EC Velados, para participar conosco. Fiquem atentos aos comunicados e, por favor, divulguem. É importante, é um evento gratuito, é um convite que a gente faz para a gente dividir um pouco mais o conhecimento e aproveitar um pouco aí dos profissionais mais experientes compartilhando informações conosco. Patrícia, eu gostaria de deixar aqui o agradecimento a você, EC Velados, e deixo aqui uma despedida final para você. Obrigada, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. É muito interessante que a gente seja professor, está acostumado a falar com tanta gente, fiquei um pouco até nervosa de falar sem conseguir olhar para a cara de vocês, mas espero que vocês tenham gostado, que eu tenha colocado informações novas e eu estou à disposição para qualquer dúvida ou trocas de ideias, tá bom? Um abraço a todos, um bom dia para vocês. Boa tarde.